Olá, eu sou o professor Bruno Viana, professor da modalidade EJA da Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha. Esse vídeo vai especificamente para as turmas 704 e também 703. A ideia é começar um novo assunto com vocês assistindo essa sequência de vídeos. Essa é a primeira aula. Bem, o assunto em si é um assunto muito importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida. A gente trabalha com ele às vezes sem perceber. A ideia é formalizar e aprimorar um pouco mais esse conceito, que vai ser mais explorado ainda no ensino médio, ok? E em outras disciplinas, não só na matemática. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira aula. Para a gente estudar proporcionalidade, a gente tem que entender primeiro o que são grandezas. Números, na matemática, servem praticamente para duas coisas: para contar e para medir. E o que são grandezas? Vamos tentar definir o que são grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Ou melhor dizendo, é tudo aquilo que pode ser representado por número. Então, o nosso objeto de estudo são grandezas e as relações que podem existir ou não entre elas. Mas nessa videoaula de hoje a gente vai focar em exemplos do que são e do que não são grandezas. Então vamos lá. Alguns exemplos de grandezas. Bem, primeiro exemplo. Quantidade de alunos da nossa turma. Bem, a gente definiu grandeza como aquilo que pode ser contado ou medido. Eu consigo contar a quantidade de alunos da nossa turma. Então, pode ser representado por um número. É um número, não lembro ao certo se são 30, 35, depende da turma, 40. Bem, segundo item, a minha altura. Bem, o primeiro é uma quantidade, então é uma contagem. O segundo é uma medida. A minha altura eu consigo medir. Por exemplo, eu meço 1,86 m. Então, como eu consegui representar isso por um número, isso é uma grandeza. A quantidade de grãos de areia de uma praia. Bem, dificilmente eu vou conseguir contar. Existe até uma técnica matemática utilizando proporcionalidade que a gente consegue até chegar numa boa estimativa. Mas é um número extremamente grande. Mas não por isso deixou de ser uma grandeza. Por quê? Porque a quantidade de grãos de areia foi representada por uma contagem, mesmo ela sendo complicada. Então é uma grandeza. Bem, a velocidade de um automóvel, 80 km por hora, 40 km por hora, então isso foi feito através de uma medição. Lá no painel do automóvel tem um velocímetro que mede a velocidade de um automóvel. E essa velocidade é representada por um número, então é uma grandeza. O número de pessoas de uma fila, uma contagem, eu estou conseguindo contar. Pode a fila ser grande ou pequena, independente de qualquer coisa, o número de pessoas de uma fila é uma grandeza. A temperatura corporal é uma medida. A gente usa o termômetro para medir a temperatura corporal. E essa medida é representada por um número. Para a pessoa estar com febre é 37,5, 37,5 graus. Acima disso, ela está com febre. Entre 37 e 37,5 é estado febril. Então, representado por um número, que nesse caso é uma medida, é uma grandeza. E o aparelho que a gente usa é o termômetro. Quantidade de bactérias do trato intestinal de um indivíduo saudável. Bem, a quantidade é uma quantidade absurda, mas é uma quantidade, é uma contagem, é um número. Apesar do número ser grande, essa quantidade de bactérias é uma grandeza. Tempo de realização de uma ação. Bem, tempo, a gente consegue medir o tempo. Então, tempo é uma medida que é representada por um número. Eu posso realizar essa ação em 3 horas. Eu posso
realizar esse vídeo aqui, que deve ter no máximo 6, 7 minutos. Então, tempo, eu consigo medir o tempo. Então, é uma grandeza. Número de trabalhadores de uma firma, quantidade de gente que está trabalhando numa determinada empresa, é uma grandeza, representado por um número, uma quantidade. Foi obtido através de uma contagem. Distância entre o Sol e a Terra. Bem, dependendo do nosso referencial, é uma distância muito grande, né? Então é representada por um número, mas é uma medida. Então é uma grandeza. Então todos esses nossos exemplos aí são de coisas que podem ser representadas por números. Ora sendo através de uma contagem, ora sendo uma medida. E que foi aferida através de alguns objetos ou não, né? Então, vamos ver agora exemplos do que não são grandezas. Alguns exemplos de coisas que não são grandezas. Bem, por exemplo, o amor. Se mede o amor? A gente consegue expressar o amor por um número? Felicidade, dor, né? É até comum às vezes a gente chegar numa emergência médica e o médico perguntar, né? De 0 a 10, qual é a sua dor? Mas ele está fazendo uma comparação. A dor em si não pode ser medida, não existe um instrumento que possa medir a dor. Você está dando uma ideia, né? A gente não pode associar a dor a um número. Água, a quantidade de água num recipiente é uma grandeza, porque a gente consegue representar essa quantidade de água em litros. Mas a água por si só, água, eu não consigo associar água a um número. Planeta Terra. Eu consigo descobrir o raio do planeta Terra. Bom, ok, o raio é uma grandeza, mas o planeta Terra não é uma grandeza. Cachorro é um animal, eu não consigo associar o cachorro a um número. Comida, né? Eu consigo contar quantidade de pratos de verduras diferentes que estão no meu prato, mas a comida em si eu não relaciono a uma grandeza, né? Relógio, olha que curioso, o relógio é um aparelho que a gente usa para medir o tempo. O tempo é a grandeza, mas o relógio não é uma grandeza, né? Assim como o termômetro. O termômetro não é uma grandeza, mas a gente utiliza o termômetro para aferir a temperatura. E a temperatura é uma grandeza porque pode ser representada por um número. Régua, né? Que a régua a gente consegue medir, mas a gente usa a régua para medir uma grandeza. A régua em si é um objeto, eu não consigo associar ela a um número, logo ela não é uma grandeza. Frio é a mesma coisa, né? Eu consigo medir o frio, eu consigo associar um número ao frio. Bem, eu consigo observar através da grandeza temperatura se está frio ou não, mas o frio em si não é uma grandeza, ok? Bem, esse é o primeiro vídeo, né, de vários desse assunto proporcionalidade. É um assunto muito gostoso de ser estudado, então aconselho e convido vocês a assistirem os outros vídeos. Como de praxe, não só as dúvidas que podem surgir sobre essa aula, né, ou sobre outras, ou sobre o material que eu já postei lá anteriormente, vocês podem entrar em contato comigo em qualquer um desses dois e-mails. O primeiro é o e-mail da Prefeitura de Duque de Caxias, que eu tenho acesso, e o de baixo é o meu e-mail pessoal. Então, estou à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Queridos, espero que vocês estejam bem e que em breve a gente possa estar junto novamente. Grande abraço para vocês e até a próxima.